Olá, muito bom dia e bem-vindos ao Reflexões Espíritas deste 10 de setembro de 2022. E no programa de hoje traremos de O Livro dos Espíritos considerações sobre as questões 943, 944, 952 e 952A. Quatro importantes questões que estão lá no item de título Desgostos da Vida, Suicídio. Parte 4, que trata das esperanças e consolações. Capítulo 1. Então, fica conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Em cada programa, dentro de nossa proposta, o nosso compromisso de trazermos uma ou mais questões de O Livro dos Espíritos para tecermos algumas reflexões. Vez por outra, como nos dois programas anteriores, poderemos trazer um texto ou mesmo um belo poema, tal qual fizemos com o célebre poema Quem Foi Que Fez, de João de Deus Limeira, e o magistral poema da gratidão, tão belamente recitado por nosso querido Divaldo Pereira Franco, ao final de suas preleções de grandes eventos em que participa. E lembrando que estamos no mês de setembro amarelo, mês da campanha contra o suicídio, campanha que entendemos deva ser permanente por todos os meses do ano. Escolhemos para esta e as próximas semanas trazer uma, duas ou mais questões sobre este importante tema. No programa de hoje, escolhemos 4 questões. Queremos ainda sugerir, principalmente em virtude desse mês, que façam o download desse belo opúsculo aqui ao lado, intitulado Em Defesa da Vida, Suicídio Não, da Federação Espírita Brasileira, que fora publicado no ano de 2017 e atualmente é disponível gratuitamente em PDF. São 57 páginas com excelentes textos e referências. Ao que me parece, por questões, acredito, de custos, de impressão e distribuição, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, não mais tem enviado aos centros espíritas como fez durante algum tempo. Um amigo mesmo do centro espírita em que frequento e em que colaboro com exposições vez por outra e também faço meus estudos, solicitou à Federação Espírita aqui do Rio Grande do Sul material de campanha e esclarecimento para este mês, e que as federativas estaduais recebiam da FEB para essa distribuição. Ele logrou receber apenas uns poucos folhetos. Talvez, como eu disse, por questões de contenção de custos, né? Mas você poderá fazer o download dessa preciosidade gratuitamente em PDF aqui no link que eu deixarei nas descrições do vídeo abaixo. Meus amigos, são várias as causas que produzem o suicídio e que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça divina. Materialismo, a solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, o fanatismo religioso, a negligência e abandono familiar, perdas afetivas, o alcoolismo, drogadição,
distúrbios mentais, desesperança, obsessão de espíritos e muitas outras também, mas essas seriam as principais. E é interessante que normalmente quando vai se analisar um quadro de suicídio, se percebe que mais que uma dessas causas estão presentes. Allan Kardec, lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, ele diz que a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Questiona então Kardec o seguinte: quando se vêem homens de ciência apoiados na autoridade de seu saber se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Questiona ainda: que compensação podem oferecer-lhe? Que esperança lhes podem dar? E ele mesmo responde: nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele, imediatamente, e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Uma conclusão lógica, né, que infelizmente alguns suicidas, principalmente extremamente materialistas, que não veem o porvir, acabam chegando, né? Se nada tem depois, por que não abreviar? Por que continuar esse sofrimento? Mas continua Kardec: a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio da maioria dos que se suicidam, e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Diz Kardec: com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. Diz ele: o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente do túmulo, mas em condições muito diversas. Então veja que ele não está falando aqui apenas do espírita. Quando ele fala o crente, é todo aquele indivíduo que professa uma religiosidade. Ainda que ele não acredita da forma como o espírita, na sobrevivência do espírito após a morte, na continuidade exatamente da forma como o espírita crê, ele intui que há algo mais além da vida física, né? Algo precede a morte que ele não sabe dizer o que é, mas acredita, intrinsecamente está lá nele, naquela crença. Mas conclui Kardec, então, sobre essa sua posição. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Veja que, portanto, a coragem moral advém desse cultivo a uma crença, a uma religiosidade. Ele intui. Então, por intuir e aceitar aquela intuição, ele não bate ombros, não acha que é bobagem, ele preserva a sua existência. Talvez por medo, não sei, mas o importante é que, com base no ouvir esta voz interior, nesta intuição, que podem talvez alguns até protestarem dizendo que não, isso é medo porque incutiram na humanidade há séculos a ideia de uma danação, de um sofrimento eterno, de um inferno. Então, com medo disso, ele preserva a sua vida. Não sei, o importante é que ele preserva a sua vida. Mas vamos às questões de hoje. Kardec, dentro deste item, então,
ele vai inquirir os espíritos, o seu primeiro questionamento, que é a 943, o seguinte: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Kardec, Kardec então receberá dos benfeitores a seguinte resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé, muitas vezes da sociedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que eu espere. Então vejam que os benfeitores deixam claro que, inclusive tem aquele dito popular, né, que mente vazia ou oficina do capeta. Então é bem isso, o efeito da ociosidade, o ócio, passar tempo demais desocupado, e eu não estou falando apenas da atividade, em atividade física de trabalho, mas a mente vazia também. Então, se verdadeiramente nos ocuparmos, trabalharmos dignamente, aproveitarmos o nosso tempo, mesmo o tempo chamado livre, para nos educarmos, para buscar informação, para uma boa leitura, começaremos a adquirir mais gosto por nossa existência, porque poderemos compreender muito mais como as coisas se relacionam na nossa existência. Então, muitas vezes os chamados milagres não são bem milagres, mas justamente convergências de situações benéficas que ocorreram em função de nos ocuparmos ativamente, criativamente em alguma coisa. Eles deixam claro que também pode advir este desgosto da própria sociedade, a influência do meio, e por isso, portanto, que é importante que tenhamos uma observação, uma crítica muito grande ao meio em que vivemos. Devemos observar, analisar os costumes, as chamadas turmas, grupos, porque muitas vezes nestas turmas, nesses grupos, pode-se estar fomentando uma desvalorização à vida, a este valor soberano, este valor que é, na verdade, um presente da divindade a nós. E aí, quando agimos desta forma produtiva, consciente, explorando nossos dotes, as nossas capacidades de forma criativa, não percebemos o tempo passar. E não importa o quanto árido seja as situações da vida, os desafios, até porque bem sabemos que o propósito de nossa existência nesta Terra, e por isso a chamamos de mundo de provas e expiações, é justamente nos provarmos, expiarmos faltas, vencermos desafios através de provas que nós mesmos lá no Entre Vidas, na espiritualidade, programamos para a nossa existência. Então, percebam que os benfeitores deixam muito claro justamente isso, que é esse efeito da ociosidade e a falta de fé que amanhã o dia será melhor. Se hoje o dia está nublado e queremos um dia ensolarado, amanhã poderemos ter o sol, mas faz parte da existência a alternância de dias nublados, dias com sol, dias com chuva. Precisamos aproveitar os dias e não ficarmos nos apegando se o tempo lá fora está bom ou se está ruim. Devemos aproveitar o tempo que temos. Mas vamos seguir adiante. Na questão 944, Kardec então questiona os espíritos. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E aqui os espíritos são taxativos, meus irmãos. Dizem eles:
Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Quando o indivíduo escolhe, toma essa triste decisão de aniquilar a própria existência, ele está cometendo uma transgressão divina. Na Idade Média, ali por volta ainda até do finais do século XVII, talvez chegando um pouco a XVIII, em algumas regiões, a pessoa que cometesse suicídio, em algumas cidades mais assim na Europa, eram proibidas de serem enterradas no cemitério cristão, até porque era um suicida, ele transgrediu, ele cometeu um crime contra a divindade. Então, neste caso, por este desrespeito, esse desleixo, ele era considerado não merecedor de ser enterrado em um cemitério cristão. Mas percebam, e aqui também podemos ver uma certa falácia que se cultiva muito, quando a pessoa diz: eu posso escolher, eu farei de tal modo, eu sou o dono de minha própria vida. Lendo engano, senhores. Não somos donos de nossa própria vida. Somos usufrutuários deste corpo que ora vestimos. Tenta imaginar este corpo como fazendo uma correlação assim com um traje. Vamos a um alfaiate pedir para fazer um traje. Ele fará esse traje sob medida. Por isso ele será um traje mais caro do que aquele que você comprar numa loja. Porque ele é feito sob medida. E nesse caso, imagine que ganhamos esse traje de presente. Temos que apenas ir ao alfaiate, tirar nossas medidas, para que então seja produzido o traje. E aí resolvemos sair dali com o traje e literalmente usar a bel prazer, depreciando o traje, sujando, manchando, rasgando. Ou seja, estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, claro, tudo bem. Mas aquele traje foi nos dado de presente. Em nosso caso, aquele que nos fez presente foi ninguém menos do que a própria divindade, Deus soberanamente justo e bom. E ele nos deu um traje sob medida. Sob medida quer dizer que ele é adequado às nossas necessidades para o cumprimento de nossas provações, que nós mesmos escolhemos e pedimos a oportunidade de vir a este mundo de provas e expiações para então, vestidos neste traje físico, seguirmos uma trajetória de poderá ter sido programado 10 anos, quem sabe 20, quem sabe 50, quem sabe até como agora vimos recentemente o desencarne da grande rainha Elizabeth II lá na Inglaterra. Imagine a longevidade desta mulher, 96 anos de idade. Ela utilizou aquele traje, aquele corpo físico de uma maneira exemplar, cuidando-se muito. Não vale aqui ficar tecendo juízos de que, mas ela tinha uma condição de vida assim, ossado, que estava em meio à realeza, e é diferente daquela pessoa paupérrima que vive no meio da necessidade. Não nos cabe esse tipo de julgamento, até porque poderemos e vamos encontrar seguramente nesses meio paupérrimos de muita dificuldade física, financeira, pessoas com uma longevidade, tal qual a rainha Elizabeth II.
Então, o importante é o bem cuidar daquela matéria física, daquele corpo físico e cumprir o ciclo necessário. Bom, dando continuidade aqui aos nossos questionamentos, já ali na questão 952 que selecionamos, veja que não pegamos aqui a sequência 945, 946, que faremos em posteriores programas, mas resolvemos pensar aqui também, até porque vemos essas questões que pensei nesse pequeno opúsculo da FEB que citamos no início. Esta questão, então, a 952, Kardec inquirirá os espíritos. Comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? E vejam que pergunta importante, porque temos atualmente no mundo e nas últimas décadas, até séculos, essa constante, que é um tipo de suicídio que meio que involuntário, apesar de que a pessoa ela acaba perecendo por ser vítima do abuso de paixões, como no caso nós vamos comentar mais, né, as dependências físicas, dependências químicas que acabamos escolhendo num momento de nossa vida por fraqueza ou por nos deixar levar por um trem, acabamos incorporando-as em nosso dia a dia, em nossos costumes, e isso abreviando nossa existência. Mas deixa eu repetir apenas a questão. Então, a 952. Comete o suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? E os benfeitores então responderão: é um suicídio moral. Não compreendeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade. Palavra forte, né? E, além disso, esquecimento de Deus. Então percebam que os benfeitores deixam claro aqui que esse tipo de suicídio, ele é um suicídio moral, diferente daquele suicídio voluntário lá, da pessoa que escolhe por uma situação terrível que está passando, ele aniquila a própria existência. Uma arma, atira-se nas chamas, atira-se de um prédio, de um precipício, onde sabidamente ele instantaneamente vai perecer. Aqui é aquele em que o homem, por fraqueza, ele acaba atingindo uma situação deplorável em sua saúde e acaba perecendo. Então, nesse caso, é um suicídio moral. E aí, os benfeitores deixam claro que, nesse caso, ele é duplamente culpado, porque ele sabia que ele tinha um compromisso com a sua existência. Ele, então, acaba experimentando, de repente, situações novas que é sabidamente prejudiciais, mas que o poderão levar a uma viciação, e também ele escolhe com isso afastar-se da divindade. Havíamos falado daquela questão da religiosidade, a importância da religiosidade, e muitas vezes, pela influência do meio mesmo, de pessoas que começam a dissuadi-lo de sua religiosidade, para não ficar sendo muito bonzinho, andar demais no trilho do trem, porque senão o trem vai passar por cima, sabe? Como costumava se dizer antigamente, né? Para de andar no trilho do trem muito bonzinho, muito certinho, porque depois o trem vai te atropelar.
E aí a pessoa, para pertencer à turma, para ter aquela sensação de pertencimento, ele se afasta de sua religiosidade, de seu credo. Muitas vezes é uma pessoa que frequenta uma religiosidade semanalmente, vai à igreja, não importa a denominação, mas por influência do meio ou de pessoas muito próximas, de um relacionamento, ele acaba se distanciando da divindade e com isso vai esfriando. E aí ele vai acabar se envolvendo em situações que o levarão a perecer. Então eles deixam claro que trata-se de um suicídio moral e que é uma falta de coragem. Usa até essa palavra forte, uma bestialidade. Kardec, então, que nos aproximando do final, ele, dando sequência a esse questionamento que ele fizera, né, ele pergunta algo que é muito interessante, que aqui na 952A, questione ele aos benfeitores, será mais ou menos culpado, aquele lá, do que o que tira a própria vida por desespero? Então, este que enveredou pelos maus costumes, que teve o suicídio moral, este será mais ou menos culpado que aquele que tira a vida por estar desesperado, por estar vitimado por uma doença que o levou a uma situação extrema de inconformismo ou mesmo um acesso de loucura. E os benfeitores responderão a Kardec o seguinte: sim, é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consequência que se tenha das faltas cometidas. Então perceba a profundidade dessa questão. Aquele que ou voluntariamente começa a experimentar, como por exemplo a drogadição, para ver, para aquela situação de pertencer a um grupo, ou mesmo movidos pela própria curiosidade, só que aquela história, a curiosidade matou o rato, né? Foi lá, curioso, cheirar o queijo na ratoeira e infelizmente ficou por lá, né? Mas ou também aquele que afastou-se demais da divindade, tornou-se por demais materialista e, portanto, vê nas derrotas, nas agruras da vida uma inutilidade para si próprio, porque não consegue vencer aqueles desafios e não se dá tempo para uma reflexão profunda da situação que encontra, que de repente basta que mudasse o seu enfoque, mudasse seu direcionamento, ele poderia ver de forma diferenciada e não tomar as decisões extremas que acabariam levando ao suicídio, ou mesmo aquele que, sei lá, desgostoso da vida, planeja dias a dias um suicídio. E, portanto, esse acaba sendo bem mais culpado, porque ele sabe que está incidindo um erro. Já aquele outro, que num desespero, mas um desespero absurdo mesmo, uma coisa terrível, ele não consegue raciocinar, tomado de um impulso, ou até, podemos dizer assim, se formos olhar para aquele lado espiritual, porque havíamos comentado ali, né, uma das causas, as obsessões espíritas, numa obsessão extrema, a mais profunda possível, ele poderia se autoaniquilar, saltar de um prédio, coisa parecida, mas é uma situação bem complexa realmente, que, claro, se analisada mais friamente, poderá até
Poderíamos até chegar à conclusão de que, bom, que de repente se ele tivesse um compasso de vida com um pouco mais de reflexão, não chegaria àquela situação de uma obsessão profunda que o levasse ao suicídio. Mas são situações que poderíamos considerar em outros programas. O importante é aqui que deixar claro que os benfeitores deixam muito bem claro a nós todos que cabe maior culpa àquele que mais consciência tem da falta que está cometendo, da gravidade da falta. Aquele que viveu no meio sem religiosidade, que Deus de infância sempre frequentou esse meio, ele ignora e, portanto, a justiça divina acaba sendo um pouco mais branda nesse sentido, porque ele viveu na ignorância, num meio completo de ignorância. Então, tem a seu favor esta situação que abranda um pouco mais as suas penas. Mas é uma situação muito grave, muito complexa. Este tema do suicídio é um tema complexo, não se pode resumir em uma simples frase, uma simples sentença. Nós procuraremos nos próximos programas analisar um pouco mais a fundo. Quero até aqui, com relação àquela questão do suicídio involuntário, que seria lá a questão 952, né, o suicídio moral, trazer como exemplo uma figura muito conhecida no meio espírita, que foi o André Luiz, da famosa obra de Francisco Cândido Xavier, né, O Nosso Lar, que foi inclusive representada na cinematografia brasileira. Um filme muito belo, muito bonito mesmo, muito bem construído, tentando se manter fidedigna à obra. É claro que precisariam de muitas horas de filme para conseguir representar a obra com a riqueza de detalhes que tem, mas lembrando que naquele instante, quando assim que André Luiz tem o seu passamento, né, que ele morre, ele desperta nas zonas obscuras, nas zonas umbralinas, como chamamos, e lá ele ouve o tempo inteiro como sendo atacado, ouvindo vozes que lhe condenam, né, de suicida, chamando-lhe de suicida. Ele diz que não, grita que não era um suicida. E as vozes continuam, então tortura, ele não percebe o tempo que está ali já, e seguidamente aquelas vozes ele torturando. Até que então ele é resgatado pela espiritualidade maior, né, por seu benfeitor espiritual e também pelo espírito Clarencio, que o leva ao hospital, e lá no hospital, depois de se recuperar, em uma conversa com Clarencio lhe diz: é de lamentar que tenhas vindo pelo suicídio. Então vejam que André Luiz, naquele momento, ressalta novamente, negando: não, mas eu não me suicidei. Então vejam que só que Clarencio aqui está se referindo ao suicídio inconsciente, caracterizando nas pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprirem com êxito a encarnação. E que foi o caso do André Luiz. Também são exemplos de suicídio inconsciente: beber desmedidamente, o fumar, o uso de drogas, excessos alimentares, o descontrole emocional. Então, tem N situações que são exemplos do suicídio voluntário. No caso de André Luiz ali, ele bebia, como se costuma dizer assim, né, bebia socialmente, né, mas bebia, e também fumava. Então vejam que
Isso lhe atacou a vitalidade do corpo físico, reduzindo substancialmente a sua vida física. Então isso acaba acontecendo com todos. Quantas pessoas conhecemos que definharam justamente ah, por hábitos da bebida, da injeção do álcool, do fumo, atingindo seus pulmões, diminuindo, portanto, sua capacidade respiratória, acabando tendo efizema pulmonar e câncer, enfim, situações que abreviaram sua existência. Então, percebam que essa questão do suicídio voluntário está muito presente e muito mais nos dias de hoje. Até porque a mídia em si, ela, no afã de vender os seus produtos, de provocar um alto consumo de seus produtos, e muitos deles bastante perniciosos à saúde, incute na mente humana cada vez mais a falsa necessidade do consumo daquelas propriedades, daqueles agentes nocivos. Bem, senhores, vamos ficar por aqui então, e no próximo sábado daremos continuidade às demais questões desse item. E se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, que assim a plataforma impulsiona o nosso vídeo a fim de que mais pessoas possam conhecer esta mensagem. Compartilhem com seus amigos, compartilhem em seu Facebook, inscrevam-se em nosso canal. Então, um grande abraço e seja Deus com você e os seus.